chegamos na 8ª semana do nosso segundo episódio. Gente, quanta coisa boa temos conversado. Nadima, que bom, minha parceira de toda semana, ter você aqui. Tudo bem, Nadima? Tudo certinho, mas esta semana vai me colocar assim, ó, me espremer na linha. Isso é muito importante, tá? Eu preciso. Ivete, tudo bem com você, dona Ivete? Olá, meninas! Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma semana aqui com vocês, que maravilha! Fabi, faz oração para a gente começar? Olá, meninas, que bom estar com vocês mais uma semana, né? Essa semana aí vamos aprender muita coisa, tem muita informação aqui, a gente vai precisar administrar esse tempo. Mas que Deus esteja conosco, vamos orar. Querido e amado Deus, obrigada por mais uma semana, Senhor, e por nós estarmos aqui estudando juntos a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Teu Santo Espírito nos inspire e que a gente aprenda muito mais para que nós possamos ser luz aonde quer que nós estejamos. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Seu Filho amado Jesus. Amém. Vocês que estão assistindo aí pelo canal do YouTube, se vocês acham que a gente se encontra aqui de forma aleatória e começa a falar, vocês estão enganados. Porque nós temos algo em comum quando a gente vem preparar o bate-papo para vocês, para nós também. A gente faz um planejamento. A gente faz um grupo no WhatsApp e coloca as meninas que vão falar naquela semana. E a gente lá planeja qual o melhor dia, o melhor horário para as 4, porque não é fácil fechar a agenda de 4 mulheres. E a gente planeja, tá? Vai ser tal dia, tal horário, beleza, beleza. Vamos planejar o tema, a gente tem um guia de estudo. Eu tô contando para vocês, não tem nada aleatório, não. A gente segue um guia de estudo no trimestre. Aí naquela semana é sobre aquele tema. Aí a gente estuda previamente. Aí a gente divide as falas. A gente planeja tudo. Mas tem algo que eu não quis planejar essa semana. Eu não quis combinar com a Nadima. Com a Nadima eu não quis combinar, minha chefe. Não combinei com a Fabi e não combinei com a Ivete propositalmente. Sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês três meninas agora. De verdade, gente, eu não tô com papinho, não. A gente combina tudo, a gente planeja tudo. E o planejamento traz sucesso. Mas isso eu não combinei. Eu quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Eu quero que vocês me respondam esquecendo do que a gente estudou, certo? Eu quero que vocês respondam coisas do dia a dia, coisas da mente de vocês, sem pensar na questão bíblica e na questão do nosso estudo dessa semana. Nadima, o que é sucesso para você? O sucesso na minha vida é quando eu alcanço os objetivos que eu me propus alcançar e eu me sinto plena em paz. Isso para mim é sucesso. É ter essa alegria, essa felicidade da conquista daquilo que eu me propus fazer. Ivete. Eu sempre tive um sonho, desde menina, eu queria muito me casar e ter filhos. E eu queria ser mãe de menino. Então, a minha família é um sucesso porque é uma bênção de Deus na minha vida. Foi um desejo do meu coração e que Deus atendeu. Aí, como coisa pouca para Deus é bobagem, né? Ele falou assim, você quer um menino? Eu vou te dar 2. Então, é isso, foi um sucesso. Ai, que linda. Fabi, o que é sucesso para você? Tá todo mundo agora esperando falar, né? Que ela vai falar de finanças, né? Vai falar de dinheiro e tudo mais. Mas para mim, Esther, sucesso é você poder dormir tranquilamente. Você colocar a cabeça no travesseiro, descansar, sem ter que se preocupar. Isso para mim é o sucesso. Sabe o que é sucesso para mim? Eu escrevi isso um tempo atrás e coloquei no Instagram. Eu acordei um determinado dia aí da vida, um domingo, eu lembro como hoje. Peguei o meu celular para fazer o meu devocional, só que eu dei uma olhada no WhatsApp. E tinha uma mensagem de uma sobrinha minha sobrinha mais velha. A gente nem tem tão grande diferença de idade. E tinha um texto lá que ela escreveu assim: Tia, hoje acabei de sair do culto e eu precisava escrever isso para você. Hoje, no culto de mulheres, a pastora falou sobre mulheres que levantam outras mulheres, sobre mulheres que são exemplos para outras mulheres, mulheres que são influenciadoras. E aí, ela postou um vídeo com várias fotos de influenciadoras, Ivete Sangalo, um monte de gente conhecida. E ela perguntou pra gente
colocou foto de mulheres da Bíblia, imagem de mulheres da Bíblia, e perguntou pra gente quem era a nossa influenciadora. Pensar numa mulher. E eu logo pensei em você. Aquilo me encheu de gratidão de uma forma tão grande, e eu pensei no seguinte: sabe o que é sucesso para mim? É quando a minha mãe, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos falam assim, tia, você é um exemplo para mim. Filha, você é uma filha que nunca deu trabalho. Você é uma cristã. Isso para mim é um sucesso. Sabe por quê, meninas? Porque quem me conhece são os de dentro. É muito fácil eu ser muito legalzinha com a Ivete, entendeu? Mas os de dentro é o que demonstra quem a gente realmente é. Então, eu não estou falando isso para me vangloriar, não. Eu estou falando porque isso para mim é sucesso. Venci na vida, sabe? Não é dinheiro, não é nada. É os de dentro me reconhecer dessa forma. E pensando nisso, tem um texto da Bíblia que eu amo, amo, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Eu acho que isso é uma dica de sucesso, não é, Fabi? Isso é uma dica da gente priorizar o que a gente falou algumas semanas aí atrás, em primeiro lugar, o reino de Deus. Fabi, você falou que é sucesso, mas o que é prioridade na sua vida, Fabi? O que importa? É realmente dar um bom testemunho, né? Para quem estuda a Bíblia e conhece um pouquinho de profecias, aquela cena que descreve a volta da Cidade Santa, eu fico muito pensando nisso. Um medo das pessoas, tipo, olharem e falarem assim, puxa, você nunca me contou isso, ou você nunca, né, me deu um bom exemplo. Então, essa cena fica muito gravada na minha mente, assim, quando eu leio. E é por isso que a gente precisa realmente colocar Deus em primeiro lugar, como você disse perfeitamente, sabe? Fazer tudo de todo o coração, mas é para Deus. Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas para as pessoas, né? Para ganhar aplausos, likes e tudo mais, e não é isso. A gente precisa realmente fazer as coisas para Deus. Eu fico muito triste quando eu ouço, foram raras as vezes, graças a Deus, mas de gente que está trabalhando e aí, quando pede para fazer alguma coisa, a pessoa vira e fala assim: ah, mas eu não ganho para fazer isso. Eu fico extremamente triste, porque o que eu penso é que não ganha e não ganhará, né? É óbvio que tem coisas que dependem de responsabilidades, né? Você tem que ter uma hierarquia, mas no aprendizado a gente tem que tentar fazer o nosso melhor, entendeu? Crescer profissionalmente para que a gente colha os frutos lá no futuro, né? Colocar Deus em primeiro lugar e ter noção de que Ele está sempre presente ao nosso lado, é isso que vai realmente aí nos nortear para que a gente possa dar o melhor testemunho, né? A gente às vezes escapa, né? A gente comete as nossas, né, bobagens, mas a gente tem que ter foco mesmo. A gente sabe para onde a gente está olhando e quem está ao nosso lado. Como é triste, como você fica pensativa quando ouve alguém falando assim: ah, não sou paga para isso, não tem que fazer isso. Eu já ouvi uma amiga que eu amo de paixão, minha irmã, ela falou o seguinte: ah, eu conversei com o meu marido, o João, porque ele chegava do trabalho muito estressado e ele passava isso para o nosso filho. E eu falei para ele, chamei ele e falei: amor, e aí, você vai mostrar para o nosso filho que trabalho é um peso, é uma questão. Quando a gente entende que tudo, a Bíblia fala, tudo que fizer, façam de todo o coração, a gente consegue entender, Fabi, que trabalho não é esse peso, o trabalho pode ser uma bênção. O trabalho começou muito antes dele ser árduo, né? Se a gente for realmente lá olhar, né, em Gênesis, Deus deu o trabalho para Adão, né? O trabalho dele ali realmente foi o, sei lá, vamos dizer, o primeiro lavrador da terra. Primeiro veio isso, depois é que veio o fardo, né, de que ia ser cansativo. Então a gente precisa realmente tomar cuidado. Eu sei que muitos pais, muitas mães, né, esposas e maridos acabam chegando em casa e estressados. E, às vezes eu também cometo essas falhas, às vezes o meu marido também comete essas falhas, mas a gente tenta deixar os problemas lá fora. Eu brinco com o meu marido que eu falo assim: nossa, às vezes sobra só o resto para mim, né? Porque vem tão estressado, gasta tanta energia lá fora, né, com as pessoas e com o trabalho,
e depois fica só o resto para a gente. E a gente tem que cuidar disso. A nossa família é muito importante, né? A Ivete estava falando, né? Que o seu sucesso é ter a sua família. E é isso mesmo. A gente tem que cuidar. Isso aqui, para mim, é um pedacinho do céu. E se todo mundo tiver noção disso, que isso é um pedacinho do céu, a gente realmente vai deixar os problemas lá fora e a gente vai conseguir viver em harmonia aqui dentro. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Pensando nesse texto, que tudo que a gente fizer, você trouxe a questão do trabalho, é para o Senhor, porque a gente vai ter uma recompensa como herança. Quais são as verdadeiras condições para o sucesso? Colocar Deus em primeiro lugar, né? E a gente colocar ordem nas coisas também, né? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu com Jacó. Lá em Gênesis 28, vai falar assim, né? Jacó falando com Deus naquele momento do encontro lá da escada, ele vai falar assim: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que estou empreendendo, né? E me der o pão para comer e roupa para vestir, então o Senhor será o meu Deus. De tudo que ele me concederes, e ele ainda fala: certamente te darei o dízimo. A gente precisa fazer alguns acordos mesmo, né? Colocar algumas coisas em ordem. E quando a gente faz esses acordos com Deus também, acho que esse aí, ó, é o verdadeiro planejamento do sucesso. Colocando Deus em primeiro lugar e depois fazendo alguns acordos, né? Pela sua profissão, pelo seu ensinamento, ia falar: tem que fazer planilha daqui, tem que guardar ali. Não, é colocar o Senhor em primeiro lugar, porque as bênçãos virão. Todo começo e meio de ano, eu leio Provérbios inteiro, o livro de Provérbios, né? E aí eu estava pensando, essa semana, estudando sobre Provérbios, e tem um texto que fala: as bênçãos te acompanharão se você aprender de mim. O sucesso é isso. Sirva ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, atenta-se ao ensinamento dele, porque o sucesso virá. E Ivete, você falou que está em fases de aposentadoria, né? Que você é servidora pública e tal. E você sempre fala nos seus filhos, em todo encontro, você arranja uma forma de falar nos seus filhos. Como que é essa questão, principalmente para nós mulheres, trazendo de forma prática? Olha, eu acho que a Nadma é a nossa mestre aqui em educação infantil, hein? Acho que ela que deveria falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que ela vai me auxiliar, né, chefe? Vai me auxiliar aí. Olha, é muito interessante que é assim, quando a gente casa, nós somos dois, né? Então a gente sai para jantar, somos dois. Aí quando vem os filhos, você sai para jantar, aí é dois e paga meia. Aí depois ele cresce, aí já são três. Aí se você tem o segundo filho, aí você paga três e uma meia. Aí depois eles crescem, aí você já paga quatro. Eu me lembro que quando os meus filhos eram adolescentes, a gente saiu para fazer uma viagem com meu esposo e era um passeio de barco. Ele falou assim: ó, só R$ 25, eu, vezes quatro. Então não são 25, são 100, né? Então a gente, tudo era vezes quatro. Eu brinco assim, eu falo com as minhas amigas, é a fase do vezes quatro. É uma fase crítica, assim, porque são muitas despesas, muitas despesas. É um momento da vida que a gente trabalha muito e é um momento da vida que a gente gasta muito, investe muito, né, Fabi? Quem sabe aí está pagando IPTU, IPVA, a escola dos filhos, e é uma loucura. Mas a Bíblia deixa claro que a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. E tem uma escritora norte-americana, Ellen White, que ela fala que a gente não pode delegar essa responsabilidade para a igreja. Mas meu filho vai no sábado de manhã na igreja, ou vai no domingo de manhã na igreja. Ela diz que ir à igreja e levar os filhos é muito importante, mas é como se fosse uma garoa. A chuva tem que acontecer lá em casa. Então, é responsabilidade nossa, não é da escola, é da mãe e do pai. E pais cristãos, eu digo assim, não pode faltar o culto familiar. O culto familiar é um divisor de águas, no sentido de que você mostra de que lado que você está. Eu lembro que uma vez eu estava abrindo a janela do quarto do meu filho e eu moro num sobrado geminado. E a vizinha ao lado falou assim: toda manhã vocês cantam? Aí eu disse: sim, é porque a gente está fazendo culto. Eu faço culto com os meninos. E acho que ela ouvia a gente cantando, né? Então, o culto familiar, ele mostra de que lado que nós estamos, quem nós somos, a quem nós adoramos, quem vem em primeiro lugar. E tudo isso nós passamos para os nossos filhos. E é o momento da gente ensinar sobre economia, é o momento da gente ensinar a poupar,
E é o momento também da gente ensinar os nossos filhos a doarem, né? A serem dizimistas no pouquinho ali, no entendimento deles. E nós tivemos essa preocupação, meu marido e eu, de ensinarmos isso para os nossos filhos. Tem uma frase que eu colocaria no post-it, viu, Nádia? Diz assim, olha, se queremos que nossos filhos levem a sério as coisas de Deus, precisamos mostrar em nossa vida que a causa de Deus é nossa prioridade. Então, quando isso é prioridade na nossa vida, nós vamos passar isso para os nossos filhos. E a Fabi aí comentou de Jacó, né? Olha que interessante, como o trabalho, a integridade do trabalho é uma bênção na nossa vida. E a gente passa isso para os nossos filhos também. Jacó, quando ele fez esse pacto com Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar, de tudo que o Senhor me der, eu vou tirar o dízimo. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele era um Zé Ninguém. Ele dormia lá, os travesseiros dele eram uma pedra. Então, isso, às vezes tem jovens aqui que estão nos assistindo aqui, que talvez não tenham emprego, adolescentes que ainda não estão trabalhando. Olha, Jacó também não tinha um carro zero quando ele fez esse pacto, não. Ele não tinha nada. Mas ele disse, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel. E o que aconteceu? Aí a gente sabe o decorrer da história. Ele foi muito abençoado. Parece que tudo que Jacó tocava, né, como a gente costuma dizer, virava ouro. Ele tocava, ele enriquecia. Depois a Fabi vai calcular aí. Mais ou menos, ela calculou na semana passada, né? Quais eram os bens de Jó. Quem sabe ela vai fazer o de Jacó agora, né? Jacó ficou rico. E isso ele acabou passando para o filho dele, para José. Olha que herança. José sabia administrar, José sabia coordenar. Tem um texto de Colossenses, eu vou ler com vocês, ó, Colossenses 3, do 22 ao 24. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, porque eu acho que define e diz quem era José no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que a Fabi comentou aí? Ah, eu não ganho para fazer isso? Precisaria ler esse texto. Colossenses 3, do 22, é a Bíblia, a mensagem diz assim: empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. E lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Eu imagino aqui José falando assim, eu não posso fazer o mínimo, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, olha agora, para você aí, ó, que a sua única obrigação é arrumar a cama. Faça o seu melhor. Não é, Nádia? Os nossos meninos aí. Vamos arrumar a cama, mas vamos fazer o nosso melhor. A mãe mandou limpar a mesa para colocar os pratos aí para o almoço. Vamos limpar a mesa, mas da melhor forma. Porque nós não estamos fazendo só para a mãe, só para o pai, ou só para o nosso patrão. Nós estamos servindo a Deus. E aí vem o texto que você iniciou, não é, Esther? Tudo que façais, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então, tem que ser o nosso melhor. Eu fui, durante quase 32 anos, funcionária pública, como vocês falaram. Mas e a gente tem, infelizmente, um estigma de funcionário público, né? Que não faz nada, mas isso não na área da educação, viu? Na área da educação é diferente. Mas eu sempre pensei, eu tenho que fazer o meu melhor aqui. E a minha oração sempre foi, Senhor, me dê sabedoria e humildade. Né? Sempre sendo humilde e com sabedoria. Então, nós temos que aprender, aqui nessas histórias da Bíblia, com estes homens de sucesso. Todo mundo quer ser como José. Quem não quer ser governador do Egito? Mas ninguém quer ficar na prisão durante 2 anos, né? Verdade. Pois é. Então, a gente tem que ler aqui, ó, Colossenses, que é uma descrição aí, eu acho, de como José era no seu trabalho. Então, se você quer chegar a ser governador, você tem que fazer o mínimo hoje. Eu gostei da frase que a Fabi usou, né? Ah, eu não ganho para fazer isso. Nunca ganhará. Se Deus te dá R$ 1.000 e você não está sabendo administrar, você nunca vai ganhar 10 mil, porque você não vai saber administrar também. Então, você tem que ser fiel no seu pouco, para, com certeza, Deus te abençoar no mundo, no muito. E eu vou citar aqui um homem que a Esther falou na semana passada, que foi do Dr. Milton Afonso, que foi um homem que começou a sua vida com poucos recursos, mas ele foi tão generoso, ele foi tão fiel a Deus, como ele ajudou as pessoas. Eu frequentei uma igreja durante 25 anos, aqui em São Paulo, a igreja do Jardim Bela Vista. Ela acolhia todos os universitários que vinham do lar.
E esse lar era o lar patrocinado pelo Milton Afonso. E eles vinham para estudar na Unisa Campus 1, quando o Milton Afonso era o reitor aqui. Então, quantos jovens o Milton Afonso ajudou? Quantos profissionais nós temos hoje formados graças a essa benevolência do Dr. Milton Afonso? É um exemplo de um cristão que foi fiel no pouco e Deus colocou ele no muito. Que nós possamos também, assim como Jacó, como José, como o Dr. Milton Afonso e tantos outros que eu tenho certeza que você conhece aí no seu mundo, aí na sua igreja, no seu convívio, pessoas que são exemplos de fidelidade a Deus, através do trabalho, sendo uma bênção na sua vida para a honra e glória de Deus. Eu estou emocionada porque minha mente está viajando, né? Eu falo que eu gosto de viajar nas histórias. Pensando na história do Dr. Milton Afonso, que você citou aqui, na história de Jacó, na história de José. Assim, é que a gente precisa trabalhar com integridade. Aí, se a gente pensar no real sentido da palavra integridade, a gente pode levar para dois lados. Primeiro, o lado de ser íntegro, no sentido assim, tudo que você fizer, faça como se tivesse para o Senhor, seja íntegro, seja honesto nesse lado. O outro lado é no sentido de totalidade, tudo, absolutamente tudo. E aí, pensando nisso, a gente sabe da história de Jacó com Labão, o sogro dele. Você citou essas duas pessoas e eu preciso trazer isso à tona. Labão, ele foi espertinho com Jacó. Ele passou perna em Jacó. Ele falou: olha, já que você ama tanto a minha filha, vai trabalhar 7 anos por ela, beleza, trabalha 7 anos e você vai casar com ela. No dia do casamento, ele deu a outra filha. Não era que Jacó amava. Todo mundo sabe dessa história. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos, ou seja, ele foi ruim com Jacó. Ele foi desonesto, ele não foi íntegro. Só que no momento que Jacó queria ir embora, o que ele falou: não vai não. Eu fui abençoado por você. A história de José, que a Ivete falou aqui também de forma brilhante, eu amo a história de José, que diz assim, ó, em Gênesis 39, 2 até o 5, mas fazendo um resumão. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Quantas pessoas, quantas famílias hoje eu conheço, eu tenho muitos amigos, em comum com a Ivete, inclusive, que foram abençoados pela vida do Dr. Milton Afonso. E essas bênçãos, elas vão se estendendo às gerações. Esses jovens que estudaram já casaram, já têm filhos, muitos deles. Então, assim, quando a gente se propõe a buscar o Senhor de forma íntegra, no sentido de totalidade, de honestidade, ele abençoa nós e através das nossas vidas ele abençoa os outros. Nádima, isso é fantástico, não é, Nádima? Que conselhos, que orientações você daria para a gente em relação a esses assuntos tão gostosos? Eu acho que a própria Bíblia ela já traz muitos conselhos para a gente ser bons pais e cuidar dessa dinâmica familiar de forma que a gente mostre que o trabalho é um dom de Deus para a gente crescer. Não é só crescer financeiramente, a gente cresce no intelecto, no relacionamento com as pessoas. E quando a gente vê exemplos da Bíblia de como Jesus abençoou, como eles foram transformados pelo bom trabalho que realizaram, é sensacional. E eu gosto muito do José, lógico, né? Porque fala assim, a Bíblia diz assim, e o Senhor era com José. Que demais! Então, tudo que ele fazia, não é que ele tinha a tal da galinha dos ovos de ouro, mas é quase como se fosse, tá, gente? Porque ele vai trabalhando essa questão porque tem a bênção por trás. Então, o que eu estou falando do meu trabalho para os meus filhos? O que eu estou falando lá no meu trabalho sem dizer palavras que eu posso abençoar outros? Mas, sabe, tem um assunto que é muito importante que eu achei que valeria a pena a gente falar assim. Tem muita gente que só está pensando no dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu faço isso para ganhar dinheiro, e eu quero ganhar mais. A Bíblia não fala que é problema você ganhar dinheiro, ela fala que é problema você ter o amor demais nesse seu dinheirinho aí, tá? Mas assim, para você procurar como melhorar suas fontes, seus recursos, o conselho bíblico é assim, existem vários gurus por aí, são pessoas estudadas e tal, mas ele fala, toma cuidado para quem você pede conselhos. Peça conselhos para as pessoas que sejam tementes a Deus e que também entendam do assunto. Não dá para eu perguntar para uma pessoa, tipo neófita, não sabe nada do assunto, falar, me ajuda, me aconselha. Aí não dá. Mas o ideal é que a gente procure, olha,
eu tenho uma renda X, eu quero melhorar. Então, nós precisamos fazer isso, tá? Não estou dizendo assim que é só o prazer da vida é ganhar dinheiro, não é. Mas a gente também pode usufruir dessa bênção para ajudar mais pessoas também. E daí vem, lógico, alguns pontozinhos que são importantes para a gente cuidar. Então, isso aqui é para cada um. Eu até vou ler assim rapidinho para vocês. Primeiro é a organização. Não dá para você manter e cuidar dos seus valores se você não é organizado. Gaste menos do que você ganha. Isso é fundamental. Economize uma parcela de cada período do seu pagamento. Então, quanto que você ganha? Ganho X. Então, esse Y todo mês ele vai ser economizado. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o futuro. Então, tem que pensar em tudo isso. O que mais? Evite dívidas. Como você evita uma doença terrível, tá? Porque ela não vai fazer bem nem para você, nem para sua família. Seja um trabalhador diligente, tenha prazer, mas não aquele vício no trabalho, tá? Tem que ter equilíbrio. E o que mais? Seja financeiramente fiel a Deus, que a gente já tem comentado, e lembre-se de que daqui a pouco nosso verdadeiro lar vai chegar. Então, os nossos tesouros não podem ser para cá. A gente tem que pensar nessa vida que nós vamos ter depois. Então, esses pontozinhos aí para a gente ter uma ideia de como ter sucesso. Isso é muito importante, tá certo? E nós vamos ter pouco tempo de existência. Hoje, a média de idade talvez não é nem 70 anos, tá? A média normalmente é mais baixa. Mas eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. E nesse período que eu ainda tenho, como que eu vou administrar e me tornar uma pessoa de sucesso que eu possa, e o sucesso aí vem, para cada um é de um jeito, mas assim, é realmente eu estar me realizando em paz, tranquilo, que as pessoas possam ver em mim e falar, olha, tem amor aí. Não é um esbanjador e também não é um sovina, mas é alguém que administra, que planeja e que faz tudo em benefício da sua família, de si próprio e também pensa no amanhã, né? Não vai ficar gastando tudo hoje para amanhã não ter nada. Ninguém acumula tesouros no céu sem que, por meio disso, sua vida na terra também seja enriquecida e enobrecida. Eu coloquei um eita bem grande. A Fabi fez coraçãozinho. Ou seja, o equilíbrio que a Nádima falou. A gente com os pés na terra e os olhos no céu. Eu gosto muito dessa expressão, dessa frase. A gente tem que viver com os pés na terra e os olhos no céu. Isso significa dizer que a nossa mente tem que estar voltada sempre no Senhor. E com sabedoria e equilíbrio viver aqui na terra. Não adianta a gente achar que a gente só vai acumular coisa lá no céu, tá tudo certo. Não é isso. Não é isso que a gente está passando. A gente está informando que a gente tem que ser equilibrado, honesto, digno, viver dignamente aqui na Terra, sem colocar a nossa mente e o nosso coração nesses bens materiais. Não vá achando que vai chegar lá no céu e está tudo resolvido. Tem um pensamento que diz: o que a gente vive aqui na Terra é a escolinha do que a gente vai viver no céu. Se a gente não souber viver aqui na Terra, a gente não vai aguentar viver no céu. Olha que forte isso, gente. Que papo delicioso. Amei conversar com vocês sobre esse tema. Semana que vem tem mais. Fabi, será que você volta ainda esse trimestre com a gente? Acho que não, Fabi. Ivete também não. Meninas, vamos nos despedir desse trimestre, mas com certeza nos próximos teremos vocês de novo, né, Nádia? A gente precisa delas, não é isso? É isso aí, meninas. Muito obrigado por participar com a gente nesse trimestre. Vocês foram maravilhosas. A gente recebeu bastante é, recadinhos que gostaram de vocês. Fabi, passei o seu contato para um monte de gente. Ó, quem quiser contato da Fabi é só me pedir, eu sou fofoqueira. E vamos ajudar esse povo a economizar, esse povo, a nós, né? Economizar, guardar dinheiro e viver uma vida digna diante do Senhor. Nádima, ora pra gente para encerrar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque teu amor nos alcançou e, além de tudo, nós recebemos de ti a orientação para vivermos bem, com equilíbrio, termos um estilo de vida saudável, economizarmos para a gente ter tranquilidade de vida. Mas também nós agradecemos pelo exemplo de Jesus, de que podemos ajudar outras pessoas também, ajudar a nossa própria família, o cuidado com os nossos filhos, com o nosso trabalho, que tudo que realizarmos possa ser uma bênção
em tudo aquilo que fizermos. Nos abençoe, nos guarde, eu peço por Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, um beijo. Até semana que vem. Compartilhe os nossos vídeos. Muitas pessoas merecem, precisam ouvir esse conteúdo. Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Se as ondas desta vida destruir